Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui no canal pra vocês. Essa aula está sendo postada excepcionalmente ou no domingo ou na segunda, porque na última sexta-feira eu não consegui postar, gente, me perdoem por isso, mas postei um outro videozinho no YouTube na sexta-feira, no dia da aula, pra poder postar a aula aqui depois no dia normal de vídeo, tá certo? Mas eu vou avisar vocês nas redes sociais e não deixaria de gravar a aula para vocês. E a aula de hoje, gente, ainda continuando no assunto base, tá? Nós teremos aqui ainda mais duas aulas com base, ou três, 2,5, digamos assim. A aula de hoje, onde eu vou fazer a aplicação com vocês de bases de alta cobertura, só que dessa vez nacionais, né? Porque a aula passada nós fizemos a aplicação com bases importadas, que eram diferentes dessas aqui nacionais, e eu queria usar as nacionais com vocês também. E eu vou fazer ainda mais duas aulas de aplicação de base, sendo que uma delas eu vou aplicar de um lado do rosto uma base de alta cobertura e do outro lado uma base de cobertura leve, para vocês poderem ver a diferença de um lado e do outro, tá? E ainda assim nós teremos uma outra aula que possivelmente vai ser essas de maquiagem completa, onde eu vou usar aí com vocês o pó compacto como base, que é o que eu já havia prometido antes. E aí depois dessas aulas partimos aí para o próximo passo, tá certo? Então no vídeo de hoje, gente, eu separei aqui para usar duas bases de alta cobertura nacionais, que na verdade acho que são as únicas que eu conheço, gente. Eu não sei se tem base com cobertura alta lá, pelo menos não me veio na cabeça agora. Além dessas duas que são as que eu mais gosto, que uma delas é a base Pausa para Feminices e a outra base é a base Mate da Tracta, tá? A base Mate da Tracta, na época que eu ganhei, que eu comprei, ela só tinha opção de 4 cores, se eu não me engano agora tem mais. Mas essas 4 cores eu peguei a cor número 4 pra mim, ela ficava um pouquinho clara. Agora eu já não sei, porque eu dei uma branqueadinha, como eu falei pra vocês, né? Eu vou fazer o teste aqui com ela agora. E a da Pausa para Feminices, dependendo da época do ano, eu estava usando também a cor número 4. Só que quando eu fiquei um pouquinho mais bronzeadinha, eu pulei do 4 pro 5. Então acho que agora que eu tô mais branquinha, a 4 já vai dar mais certinho pra mim, tá certo? E essas duas bases, gente, de alta cobertura nacionais, elas têm preços que eu considero bem acessíveis, perto das bases importadas, porque as bases importadas, assim, de alta cobertura, elas costumam ser mais caras, assim, principalmente as de Sephora, $40, e acaba chegando aí no Brasil pra vocês muito cara, e as de farmácia, como a da Maybelline, por exemplo, que é uma base que eu amo, ou mesmo a base da Milani, elas custam aqui na faixa de 10 a 12 dólares, que se eu for converter ao pé da letra vai dar mais ou menos o valor dessas duas bases aqui, mas infelizmente elas não chegam no Brasil a esse preço, tá? Então eu acho que das nacionais que eu conheço, essas duas aqui ainda são as melhores opções. Uma, ela é fabricada pela T-Blogs, né? E a outra é fabricada pela Tracta, mas é praticamente a mesma empresa, gente. Só que uma base é diferente da outra e é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Acho que as duas bases eu já tenho resenha aqui no canal também. E eu vou aplicar aqui na minha plaquinha, gente. Eu não vou aplicar um pouquinho não, vou aplicar um pocão, que é pra vocês poderem ver a consistência aqui da base. Da Pausa para Feminices, aqui na plaquinha, tá? Que ela é uma base de alta cobertura, mas vocês podem ver que ela sim dá uma escorridinha, sabe? Mas é uma escorridinha devagar. Não uma escorridinha assim, igual aquelas bases líquidas que a esse ponto já estaria aqui embaixo, sabe? Apesar dela ser uma base assim um pouco mais densa, na hora da aplicação a gente sente que ela tem um efeito assim mais moussezinho. Se eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, olha, vocês vão conseguir ver até umas bolinhas assim que meio que estouraram nela aqui, pelo fato dela ter essa textura assim um pouco mais mousse, tá vendo? E isso não acontece com a base da Tracta, que é totalmente diferente da base Pausa para Feminices, que eu também vou colocar um pocão aqui pra vocês verem. É um pouquinho de desperdício, gente, mas infelizmente eu preciso fazer isso pra vocês poderem entender a diferença de uma e da outra, olha, tá vendo? A da Bruna Tavares, ela continua escorrendo. Agora, a base da Tracta, ela já é uma base bem densa, olha. Do mesmo jeito que eu apliquei aqui as mesmas cobrinhas que eu fiz aqui com ela,
continuam aqui e ela nem se move, porque ela é realmente uma base bem densa para se aplicar. E aí, gente, o que acontece? A base de alta cobertura, como eu falei pra vocês em outras aulas, é aquele tipo de base que vai cobrir tudo, que vai deixar aquele reboco no rosto e que eu geralmente aconselho ser usada mais no período noturno, né? Porque realmente dá pra ver a cobertura, dá pra perceber que a gente tá maquiada. E principalmente essa base aqui da Tracta, pelo fato dela ser assim bem densa, gente, quando a gente aplica ela no nosso rosto, o que acaba acontecendo com ela, assim, muitas das vezes é justamente aquilo que eu já falei pra vocês em outras aulas. Apesar dela render bastante, ela tem assim essa textura assim um pouco mais grossinha, que vai deixar a gente com aquela sensação de que estamos com o produto no rosto, entendeu? E muitas das vezes ela vai marcar mais as nossas linhas de expressão do que as outras bases que a gente está acostumado a usar. Então eu conheço bastante gente que não se familiarizou muito com essa base da Tracta por conta desse acabamento dela, por conta dela deixar as nossas linhas aí um pouco mais marcadas, né? Apesar dela ter uma cobertura muito boa, é aquele lance da base da Kat Von D que eu já falei pra vocês antes. Ela cobre tudo, mas não tem como evitar a gente parecer mais velha, sabe? Mas eu queria usar ela na aplicação desse vídeo aqui pra vocês, gente, mas não da forma assim natural dela, de pegar e já ir aplicando no rosto, sabe? Mas sim com o diluidor, porque muitas vezes vocês ouvem a gente falar de diluidor, de maquiagem, eu diluo isso, diluo aquilo, e muitas vezes não sabe assim pra que serve, sabe? Esse aqui é o SOS Makeup da Pausa para Feministas também, a mesma marca da base, é da Bruna Tavares, tá, gente? Só que tem, aqui na gringa tem o Inglot também, que ele é muito famoso aí também por ter mais ou menos as mesmas funções, mas eu confesso pra vocês que entre os dois vocês podem perceber que o da Bruna Tavares, ele já tá mais detonadinho. Eu tenho inclusive um reserva dele aqui pra mim, porque eu acho que ele dilui melhor os produtinhos do que esse aqui da Inglot. O da Inglot ele dilui na hora, mas ele seca rapidinho. Agora, o da Bruna Tavares, ó, já faz uns 5 dias que eu coloquei aqui na minha pomadinha de sobrancelha da Anastasia, que isso a gente vai falar futuramente, ela continua aqui bem molinha. Se fosse o Inglot que eu tivesse colocado aqui, eu já teria que estar aplicando uma segunda vez, sabe? E a diferença de preço também é grande, gente. Aqui ele não custa caro, ele custa aqui na faixa de 11 dólares. E esse aqui no Brasil, acho que é 40 reais, se eu não me engano, o valor dele. Seria compatível, mas infelizmente esse daqui acaba não chegando ao Brasil por esse valor, entendeu? E eu gosto muito de usar ele para diluir bases. Então, o que seria diluir base, gente? Seria você aplicar um produto na base para que ela possa ficar com uma textura assim menos densa do que ela aparenta aqui, olha, tá vendo? Eu coloquei até coisa demais, eu fui falando aqui, me empolguei, deixei cair um monte de gotinha. Mas tudo bem, porque eu coloquei bastante base aqui, que é pra vocês verem mesmo a diferença. E eu não achei aqui, infelizmente, gente, a minha espátula de metal aqui, que eu sempre uso, me desculpem por isso também. Então eu peguei uma espátulazinha assim, normal, de mexer cosméticos, e aí eu vou pegar essa base aqui, ó, da Tracta, e vou misturar ela com esse diluidor que eu acabei de aplicar em cima dela. E conforme eu vou mexendo aqui, vocês vão ver que a textura dela vai mudar, que ela vai ficar com uma textura assim mais líquida do que ela estava aparentando aqui no começo. E aí depois de fazer essa misturinha com o diluidor, vocês podem conferir aqui, ó, que diferentemente do que a base se apresentava lá no começo, antes de eu aplicar aí o diluidor, ela já tá começando a escorrer, olha, tá vendo? Então, dependendo de o quanto você quer deixar a sua base aí mais líquida, é a quantidade de diluidor que você vai aplicar nela, sabe? E eu queria falar pra vocês sobre esse diluidor, não só esse que eu usei especificamente, mas também de outros que vocês podem usar pra essa finalidade, como o da Kryolan, pra quem tem acesso, ou mesmo da Fenty Beauty, que esse eu não conheço, não cheguei a testar ainda, mas já ouvi falar muito bem, que esses diluidores eles vão facilitar a vida de vocês para quem não quer deixar essas linhas, essas marcas assim mais evidentes quando você quiser usar uma base de alta cobertura, caso a sua pele já não seja assim mais tão jovem, entende? Então eu vou fazer a aplicação aqui, gente, das duas bases. E assim como eu fiz
acho que a semana passada eu não usei pincel, eu não vou usar pincel hoje também, porque quando eu aplico assim só com o dedo, acho que fica mais fácil de vocês visualizarem assim o resultado na pele, mas vocês podem aplicar da forma que vocês acharem melhor e mais fácil pra vocês. Aqui no caso é só pra facilitar a visualização mesmo. E eu vou começar justamente pela base da Tracta, que é essa daqui, ó. Vou pegar aqui um pouquinho com o meu dedo, olha, ela já tá bem mais líquida, ainda bem. Vou aplicando aqui, ó, já apliquei primer, já fiz todas as outras coisas, tá, gente? Eu quis dar essa adiantada porque como eu ia fazer essa explicação assim no começo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então eu vou começar dando aqui uns pinguinhos da base no meu rosto, da base da Tracta. E geralmente, gente, quando eu vou aplicar uma base de alta cobertura, eu acabo sempre optando por aplicar ela assim, porque como elas costumam ser mais densazinhas, né, mais grossinhas, eu não só economizo o produto, como eu consigo fazer a aplicação assim mais fácil com os dedos. Então nesse caso, a base da Tracta aqui, ela já ficou bem mais fininha, bem mais líquida, né? Só que o diluidor, a função dele, gente, também é não alterar na cobertura do produto, tá? Então tem que prestar atenção nisso também. A base tem que ficar com a mesma cobertura. No caso desse daqui, da Pausa para Feministas do SOS, ele ainda deixa a base mais resistente, mas ele não faz perder a cobertura de jeito nenhum. E aí eu vou fazer da mesma forma que eu expliquei pra vocês a semana passada, dando batidinhas com a esponjinha, né, de pouquinho pra espalhar a base aqui, com uma camada fininha, pra depois, se tiver necessidade, a gente aplicar aqui uma segunda camada, tá? Pronto, gente, apliquei aqui a primeira camadinha da base. Então vocês podem perceber que ela ficou bem mais fininha. Deixa eu aproximar aqui. Quero muito que dê pra vocês perceberem no vídeo, sabe? Que é uma base que ela tem uma cobertura bem densa, mas depois da gente diluir ela, sabe? A gente consegue uma cobertura ainda bem legal. Pode ver que eu usei pouquinho produto. Olha o tanto que sobrou aqui ainda na placa, olha. Peguei só umas dedadinhas assim de nada e com uma camadinha eu consegui cobrir assim a pele, consegui deixar ela com a mesma alta cobertura que ela já tem, com um acabamento mais fininho e, na minha opinião, mais bonito, gente. Acreditem, a base aqui já secou na minha pele, sabe? Ela já secou, porque é uma característica dela, assim, ser mate, secar na pele. E agora eu vou aplicar aqui do outro lado, gente, a base da Bruna Tavares. A base da Bruna Tavares, da Pausa para Feministas, ela já tem uma textura diferente. Como eu falei pra vocês, uma textura assim mais de mousse. E pra quem assistiu minha resenha e também tudo que a Bruna falou sobre a base, quando logo que ela lançou, explicou a forma de usar, etc e tal, porque cada base tem uma característica diferente, essa base aqui ela rende muito. É capaz desse tanto que eu peguei aqui no meu dedo, dá pra cobrir a metade do meu rosto inteiro. E como eu diluí a base da Tracta, essa daqui acabou ficando numa textura até um pouco parecida com a textura da base da Tracta, porém ela tem assim essa questão de ser mais moussezinha, sabe? E aí, ó, da mesma forma que eu fiz com a base da Tracta, eu vou pegar a esponjinha aqui e vou espalhar ela aqui com a esponjinha. Essa da Pausa para Feministas, a número 4, que é a que eu tô usando, acho que vai ficar mais certinha. Da Tracta sempre ficou um teco mais clarinho, apesar dela oxidar bem pouquinho, não muito, bem pouquinho. Ela sempre ficou um pouquinho mais clarinha pra mim, enquanto essa número 4 da Bruna Tavares, da Pausa para Feministas aqui, a cor dela já fica bem certinha pra mim. Olha, tá vendo? Só com aquela dedadinha lá, eu espalhei praticamente no meu rosto inteiro. Eu só vou pegar aqui mais uma sujeirinha com o dedo, só pra aplicar aqui na parte da testa e finalizar aqui a aplicação dela no rosto, gente. Foi muito pouquinho produto que eu usei. E ambas as bases, olha, deixa uma cobertura incrível no rosto, gente. Incrível. Na minha opinião, como maquiadora, eu acho que qualquer uma delas, mesmo com esse pouquinho de produto que eu usei, dispensaria o uso de uma segunda camada, sabe? Mas eu vou optar por aplicar a segunda camada aqui, das duas aqui no rosto, pra vocês poderem conferir, só pra vocês verem a diferença de aplicação de uma e duas camadas. Mas com uma camada, se vocês conseguem
conseguem ver aqui no meu rosto, olha, além de você ter uma cobertura assim super linda com as duas bases, a diferença entre uma e outra é que essa base aqui da Bruna Tavares, da Pausa para Feministas, ela tem assim esse glow aqui, sabe? Mais natural, que inclusive deixa a pele de quem tem um pouco mais de linha de expressão menos marcada, tá? Mas já vou falar sobre isso, vou aplicar a primeira e a segunda camadinha aqui da base da Tracta. Ó, segunda camadinha da base da Tracta aqui já aplicada, gente. E sim, a gente ainda conseguiu uma cobertura um pouquinho maior do que já estava antes com uma camadinha só. Não foi uma diferença assim tão gritante, sabe? Mas deu um pouquinho mais de cobertura. E como eu diluí a base, gente, ainda assim eu consegui fazer com que ela ficasse assim um pouco mais fininha no rosto. Não tão fininha quanto uma camada só, mas ainda assim mais fininha, sabe? E desse lado onde eu apliquei a base da Bruna Tavares, da Pausa para Feministas, na minha opinião, nem necessitaria de uma segunda camada. Pode ver que a cobertura das duas, assim, estão bem parecidas, exceto o fato de que a base da Tracta é um pouquinho mais clarinha, mas não necessitaria, não, de uma segunda camada. E ela também já está bem sequinha, assim, no meu rosto, não tão sequinha quanto aquelas bases mates, assim, sabe, que secam mesmo, mas eu acho que essa quantidade assim aplicada moderadamente de pouquinho deixa ela assim mais sequinha no rosto. Não sei o que você aplique assim de montão, mas mesmo assim eu vou lá para a segunda camada dela no rosto, também de pouquinho, ó, com umas gotinhas da mesma forma que eu fiz com a base da Tracta, espalhar com a esponjinha. E está feita aí a aplicação, gente, das duas bases de alta cobertura nacionais aqui no rosto, tá? Então, como vocês podem perceber, existem sim bases de alta cobertura nacional e de boa qualidade que vocês podem usar, assim, tanto pessoalmente como profissionalmente. Qualquer uma dessas bases eu usaria de forma profissional, mas nas condições que eu expliquei aqui pra vocês no vídeo. Essa daqui, tranquilo, eu não só usaria como uso profissionalmente, e essa daqui somente diluída, pra eu não deixar o perfil, o rosto da minha cliente assim muito marcado, sabe? Então eu acho que ambas funcionam. E pra você que tem a pele um pouco mais madura, gente, a gente vai falar um pouco sobre peles maduras um pouco mais pra frente, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Não é a idade que define se sua pele vai ser madura ou não, tá, gente? Geralmente a gente considera peles maduras peles acima dos 40 anos, mas já expliquei pra vocês antes que muitas vezes vocês veem assim uma pessoa de 40, 45 anos, 50 anos com uma pele de bebê e uma menina de 20 anos, 18 anos com mais linhas de expressão que uma pessoa mais velha. Então essa menina de 18, 20 anos, a gente vai considerar a pele dela madura sim, pelo fato dela ter mais linhas. Então a pele madura na maquiagem é aquela que tem mais linhas e que pode acumular um pouco mais de produto no rosto, sabe? E enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu gostaria de deixar claro, olha, que nenhuma base como a outra, nem a da Bruna Tavares e nem a da Tracta, elas marcaram qualquer linha de expressão no meu rosto, tá? Então, se você tem a pele madura e tem vontade de aplicar uma base de alta cobertura, principalmente se você já for um pouco mais velha, porque geralmente conforme a gente vai ficando mais velha, a nossa pele vai ficando mais seca, sabe? Então essa base aqui, ela é um pouquinho, ela tem um pouquinho de hidratação assim, que mesmo sendo de alta cobertura, uma pessoa que tem a pele madura consegue usar ela tranquilamente pelo fato de ser um produto assim bem fininho. Então a probabilidade dele acumular nas linhas de expressão assim vai ser bem menor. Então uma pele madura, gente, eu só sugiro que use produto assim, base de alta cobertura, dessa forma que eu expliquei aqui pra vocês, tá, gente? Ou diluindo a base, deixando ela assim o mais fina possível, ou usando essa daqui da Pausa para Feministas, que eu acho que é uma das únicas que eu indico assim, na fórmula dela original, ser usada por peles maduras, ou aquela da Vult, que eu mostrei pra vocês em outras aulas, que é uma base que eu realmente amo. Então, eu vou terminar aqui de fazer minha maquiagem pra poder terminar de fazer as minhas considerações sobre esse assunto e eu volto aqui pra finalizar a aula com vocês, tá bom? Voltei aqui, gente, com a make já finalizada
E eu nem fiz um olho assim tão tchan, ainda fiquei com aquela coisa assim mais neutra. Mas vocês podem ver que a base de alta cobertura, ela assim faz toda a diferença. E você pode fazer assim um rosto reboco, aquele aí considerado rosto de boneca, assim pra noite, gente. Fica um acabamento realmente lindo, fica um acabamento realmente muito perfeito. E você pode fazer isso sim com produtinhos nacionais. E você pode fazer com que esses produtos, com que essa base, ela dure muito mais tempo no seu rosto, tá? Mesmo você tendo a pele madura, se você tiver vontade, tiver o desejo, eu tenho a pele madura, mas eu tenho umas manchinhas, eu tenho umas coisinhas que eu gostaria de esconder. Sim, pele madura pode usar a base de alta cobertura e pode usar a base de alta cobertura assim um pouco mais barata também, desde que dessa forma que eu expliquei pra vocês. Como vocês podem ver, gente, eu selei com um pozinho bem fininho aqui, tá? Que era pra não interferir muito na cobertura da base, mas eu acho que independente da base que você usar, você sempre tem que usar o pozinho aqui pra selar tudo. Mas a diferença assim dos dois lados ficou muito pequena, quase que imperceptível, porque esse tipo de base, ele acaba se adaptando à sua pele. E assim, no meu caso, acho que imperceptível a diferença saber de qual lado eu usei cada base. Se eu não tivesse usado o pozinho pra selar, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, gente, pra mim a base tem que ser sempre selada com pó, talvez a gente visse aquela diferença que a gente viu no começo, desse lado ficar com um pouquinho mais de glow, mas na parte que a gente vai lá e taca o iluminador no rosto, aí aquele glow também já não vai fazer mais tanta diferença. Então, gente, eu quis fazer aqui essa aplicação das bases de alta cobertura com os produtinhos nacionais, para vocês verem que é possível sim fazer com produtos acessíveis. E aí na próxima aula, eu não sei se na próxima aula eu já venho com um lado com alta cobertura e do outro com uma cobertura leve, ou se eu já vou vir com a maquiagem sem a base, né? Tipo 8 ou 80. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar já o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam também, gente, lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando com vocês e dando várias diquinhas extras pra vocês por lá também, inclusive de produtos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!